Voltei, vou soltar minha vinheta e já vou convidar a Karina, porque não é possível que agora não vai. Eu quero que todo mundo que estava na outra live entre aqui de novo. Vamos fazer o teste. Não é possível. Agora, Karina, vê se consegue. Já solicitei você. Vamos ver se você entra. Solicita. Você consegue solicitar, Karina. Tenta solicitar que eu aceito. Bom, vou falar de novo, para quem não sabe, Karina, ela trabalha com marketing digital, tá certo? Ela é dona de uma agência, a Yellow. É muito interessante o conteúdo que ela aborda, por isso que eu sempre falo, gente, entre no Insta da Karina. Tudo que ela fala é muito legal. Ela falou sobre o posicionamento da Heineken. Ela fala muito sobre. Não está. Ela fala muito também sobre o posicionamento de marca. Cada marca ela tem que ser o posicionamento. Normalmente são marcas maiores, sabe? Eu até estava falando com a Lika sobre isso, ela faz publicidade, e a gente estava falando como a marca ela deve conhecer o seu cliente, como isso é importante. Vamos lá, Cariana. Gente, eu vou tentar pela última não, né? Porque eu sou geminiana, eu vou tentando até a morte. Karina, nem solicitando você consegue? Nem solicitando. Karina, você consegue? Deixa eu ver. Enviar solicitação. Um minutinho, gente. Aff, não acredito. Tá dando o quê? Eu vou entrar. Gente, eu não acredito. Você quer tentar entrar por outro celular, Karina? Eu vou fazer um teste rapidinho. Eu botei o Paulo aqui. Exatamente. Eu botei o Paulo aqui para ver. Paulo, aceita aí. Paulo! Aceitei. Gente, que situação. Karina, tente por outro celular, porque o Paulo conseguiu. Ai, gente, só eu mesmo, sério. Eu me supero. Mas vou lá, vamos tentar. Enquanto isso, eu vou ficar falando, enquanto a Karina não tenta. Vamos lá. Paulo maravilhoso, tá vendo, gente? Ele não É, aparece, ele só fica nos você já bastidores. pode me cancelar e pode tirar, tá? Tá, você. Obrigado. Como é que tira, minha gente, o Paulo? Ai, meu Deus, menina, peraí. Pronto, o Paulo saiu. Vamos lá. Então, o que eu falo muito, deixa eu ajeitar aqui, porque o meu namorado hoje esqueceu de trazer o meu ganchinho. Pronto. Quando eu falo que uma marca ela tem que ter um posicionamento, isso é muito importante. Como é que a marca vai conseguir encontrar esse posicionamento? Ela tem que entender o seu cliente. Não importa, gente, se você é roupa, você tem que falar com o seu cliente. Ah, eu vendo roupa plus size, então você tem que falar para clientes de roupa plus size. Ah, Aline, eu vendo biquíni, então você vai falar para quem? Você vai falar para aquela pessoa que gosta de ir para praia, que gosta de pegar um bronze, gosta de surfar. Você tem que entender e conhecer os clientes. Como é que eu conheço? Gente, o Instagram tá aí para isso. É maravilhoso. Então, assim, a gente entender quem é o nosso cliente, saber falar, é muito interessante. O outro ponto que eu estava falando, quando a gente hoje está na pandemia e a gente acha que a gente deve, lógico que deve, gente, não estou falando que não deve, enxugar o máximo possível. Só que quando a gente enxuga, a gente não pode estar tirando coisas imprescindíveis, como o marketing. O marketing hoje em dia é onde a gente consegue vender o nosso produto. Então, assim, a gente está postando Reels, a gente está fazendo stories todo dia, a gente está se vendendo, é muito interessante. E como é que a gente se vende? Mostrando o que a gente vende. Mas assim, gente, a gente tem que fazer com que o seguidor se conecte. É aquilo que eu falo. Não adianta nada a gente ter 1 milhão de seguidores se nenhum comprar da gente. Como é que a gente faz? Entendeu? Isso é importantíssimo. Os seguidores, eles têm que querer, assim, a gente tem que entregar algo para eles dizer, poxa, ela já me deu tanto, por que eu não vou dar algo em troca? Então, eu não vou postar na minha marca falando sobre tal coisa. Gente, faz o básico, mostra assim, porque isso aqui do brinco, pera que caiu isso aqui. É a primeira coisa que as pessoas tiram, Xandinho, não é para tirar.
Porque isso aqui do brinco serve. Isso daqui serve para segurar a sua orelha. Eu também não sabia, não. Mas se você postar isso no seu Instagram, já vai ser um conteúdo legal. Entendeu? Olha que eu nem trabalho com marketing, viu? Pera, deixa eu tirar isso aqui. Isso é super importante. A mesma coisa isso aqui. A gente saber vender essa blusa. Porque, gente, eu não sou muito de saber vender roupa, sabe? Mas assim, vocês conseguem ver esse lacinho dessa blusa? Olha como ele é lindo, olha como ele é encorpado. Essas coisas fazem super a diferença, entendeu? A gente saber vender, a gente saber mostrar, e assim, a gente tem que entrar, a gente tem que vestir a nossa marca. Não adianta de nada a gente estar vendendo produto e não usar ele. Por isso que eu digo, tudo que eu faço, tudo que eu vendo, eu consumo. E tudo que eu visto, a Vanessa mesmo me mandou agora uma leg. Gente, eu vou postar essa leg todo dia. Todo dia eu vou estar postando essa leg porque é uma coisa que eu uso. Então, assim, quando você vai até divulgar para o influencer, você tem que entender isso. Você tem que saber. Você tem que saber usar. É super importante. Porque aí vem você envia para um influencer que não tem nada a ver com o seu público. Tá bom, ele vai postar uma vez. E depois? As pessoas gostam de ver o dia a dia, as pessoas gostam de ver o cotidiano. Por isso que eu digo, a maioria das marcas, se vocês forem olhar hoje que crescem muito, principalmente nesse ramo saudável, elas fidelizam o influencer. Elas não pagam public post pronto. Ela tá lá todo dia postando influência. Então, assim, isso é importantíssimo. Você fidelizar. A consistência é tudo. Não tenha dúvida, meu amor. Você fidelizar o seu cliente. Então, assim, e fidelizar o influencer. Porque a pessoa que vai ver do influencer vai dizer, poxa, ele consome todo dia, é bom. É a história do Super Coffee. Todo dia alguém tá postando Super Coffee. Você não fica curioso para comer, não? Me diga aqui. Responda aqui. Você não fica curioso para provar, não? Porque todo dia tem alguém no seu stories provando Super Coffee. Né? Eles conseguiram fazer isso, assim, surreal. Granolina todo dia, a mesma coisa. É porque são produtos muito fáceis, né, gente? Eu não posso falar, porque, assim, o meu produto é muito fácil de consumir, o Super Coffee também não. Também sim. Então, assim, você consegue aplicar. Deixa eu botar a carinha, que eu acho que ela entrou de novo. Deixa eu tentar. Ai, gente, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Eu vou tentar até o final. Karina, eu tô aqui na reza e eu dizendo, hoje ninguém vai derrubar a minha live, mas aqui estamos nós, né? Então, a gente, quando vai fazer uma influência, tem que pensar nisso também. E a mesma coisa, uma marca. Uma marca grande, ela tem que entender o público que ela está falando. Isso é muito, muito, muito importante. Karina, você quer tentar entrar por outro perfil? Quer tentar entrar pelo da Yellow para ver se vai? Porque mesmo você botando essa solicitação, acho que não tá indo. Deixa eu ver, gente, rapidinho. Um minuto. Não tá indo. Então eu vou continuar falando enquanto ela não entra. Eu gosto de papear, não tem problema não. Então, assim, quando uma marca ela entende quem é o seu cliente, é bem mais fácil dela se autopromover, tanto dela se autopromover, dela fazer os posts, de tudo. Pera que o João tá vindo aqui, acho que ele vai me dar algum rela. Posso continuar? Ah, o João tá mandando falar sobre funil de vendas. Então vamos lá, gente. Eu vou falar sobre funil de vendas. Eu tava dando uma aula sobre funil de vendas para ele. Então se preparem que enquanto a Karina não chega, eu vou dar aulas gratuitas para vocês. Quando a gente fala de funil de vendas, é assim. Tô dando o exemplo de uma marca. Quando você é uma marca e você quer vender alguma coisa, você tem que pensar assim. Você tem que entregar algo muito básico para o cliente. Tipo assim, você vai entregar algo que ele já espera. Tipo assim, algo que é uma dúvida dele, é um questionamento dele. E depois você vai nichando. Você entrega algo que é uma dúvida dele. Depois você pega o que aí é tipo 80% é a dúvida que ele tem. É algo muito básico, tipo, como lavar a blusa, como dobrar a blusa, se você vende marca, como estender a blusa, como botar a blusa no lava-louça, qual roupa de linho é melhor para que corpo, qual é o corpo de cada pessoa. Pronto, esse é o conteúdo básico. Depois você vai afunilando, você vai entregando algo a mais que o cliente não imagina. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma live com outra pessoa, você vai pegar e vai fazer um Reels mais diferente, você vai dar um conteúdo extra para o seu cliente, que ele não pediu, mas que é algo a mais para ele. Isso é super importante. E no final de tudo, aí é que acontece a venda. Então, é 80, 20 e 10. Ou seja, a venda só acontece no 10. Você vai entregar tanta coisa para ele que ele vai ficar com tanta vontade de consumir o seu produto, que é aí que acontece a venda. Isso é importantíssimo. Vou convidar a Karina de novo, né? Porque eu sou brasileira e eu não desisto nunca. Então, funil de vendas acontece aí. Vou vender o meu peixe. No curso, eu vou dar aula sobre isso. Na verdade, nem é no curso, é nas aulas gratuitas.
Peguei, menino, entrei, saí, acabei. Deixa eu botar um filtro bonitinho aqui. Como é que você E aí, conseguiu? Gente, Lina? peguem os cadernos, porque agora vai começar a Demorei, live. viu? Não sei o que foi, não estava aparecendo. Mas voltou. O importante é que Aparecia, começou. quando você me mandava a solicitação, aparecia assim, Dizia convite inspirado. inspirado. Aí, Eu quando eu imaginei. tentava lhe mandar, eu não tinha nem a opção. Entendi. Mas vamos lá. Ó, pelo menos o som tá mara, tá tudo mara. Eu falei um monte de besteira, falei porque falo Eu besteira vi não, um né? pouco, eu escutei um pouco. Pronto, pronto. Vamos lá, então. Vamos Vamos lá. lá. Primeiro de tudo, eu quero conhecer a sua história. Você falar um pouquinho sobre a Tá. sua história. Então, fale um pouquinho, porque assim, eu já conheci pelo meu tio. Meu tio falou muito de você, mas eu Quem que é me o seu mostrei pro meu. tio, É o Lina? Reinaldo. Ah, não sabia que era seu tio, não. Meu filho, eu que vendi o seu peixe. Ah, que Eu coisa vendi, tio, você tem boa. que ir pra Karina, porque ela é maravilhosa. Que bom, que bom. Então, gente, é o seguinte. Deixa eu levantar aqui, porque eu me desorganizei toda. Tava toda Pronto, eu bonitinha, também. mas Eu já entrei. também. Então, eu sou Karina, né? Eu sempre gostei da área de comunicação. Nunca tive dúvidas dessa área que eu queria seguir. E aí eu fui fazer publicidade. Na época, quando eu comecei a estudar, em Maceió não existia nem faculdade de marketing. Olha Daí só, você isso em tira uma coisa à 2002. parte, era alguma coisa muito à Logo parte. depois veio a Exanc, mas na época que eu fiz vestibular não existia. Eu fui para São Paulo, me formei lá, fiz faculdade lá, fiz pós lá, comecei a trabalhar lá, enfim, passei quase 8 anos em São Paulo. Então, passei bastante tempo lá. Acho que São Paulo é um super aprendizado, essa área de É um marketing. mundo à parte, né? É outro mundo. Eles são bem realmente evoluídos. Eu acho que com o tempo a gente consegue pegar eles, mas assim, as empresas daqui ainda são digitalmente imaturas, sabe? Comparada com as empresas de São Paulo, que são empresas bem maiores. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu trabalhei em diversas áreas, um pouco de tudo, em agência, em marketing de empresas e sempre gostei dessa área de agência, sabe? Sempre foi algo que, assim, me encantava os olhos, comunicação, vários clientes ao mesmo tempo. Porque quando eu trabalhava em empresa, você atendia o marketing de apenas uma empresa, né? Exatamente. Então a agência tinha esse dinamismo que eu gosto. E aí, quando eu voltei para Maceió, que eu sou daqui, para me casar, né? Porque eu tinha planos de me casar, meu namorado era daqui. Aí eu não me via trabalhando em alguma empresa, sabe? Em alguma agência daqui. Então eu falei, vou montar a minha. E eu tinha um amigo que na época também morava em São Paulo e estava voltando. E aí a gente montou junto em 2010. Vai fazer 11 anos agora esse ano. Ano passado a gente fez 10. E no começo aquela coisa, né? De você fazer meio que o que aparecia. Eu lembro que meu primeiro cliente me fez assim uma pergunta: você faz site? Eu faço. Faço. Nem sabia para onde eu ia fazer, mas eu ia fazer. Eu ia dar um jeito, ia arrumar alguém que fizesse, enfim. Então, eu começo muito assim. Aí, com o tempo, as coisas vão criando seu rumo, né? Você vai criando seu posicionamento, você vai entendendo que você precisa nichar. Isso é uma dica também. Então, a Ô, gente Karina, precisa. é muito engraçado que eu penso assim para tudo. Eu vou dar um exemplo. Antes eu queria ser, eu me formei em arquitetura, né? E eu dizia assim, eu não vou fazer o cliente chegar. É bem complicado, porque normalmente quando você começa a estagiar, quando você começa a trabalhar em arquitetura, você pensa assim, o que o cliente quiser, eu faço. Mas Isso. eu tinha muito isso, eu dizia, o cliente vai vir pela minha identidade. Eu vejo amigos hoje que já conseguem fazer isso, tipo, pela identidade dele. Eu vou dar um exemplo aqui que me marca muito, sabe, gente? Minha chefe, ela tem um jeito mais sofisticado, minha chefe, porque ela era minha antiga chefe. A Valéria também, a Valéria já puxava para um jeito rústico, o Angeli Leão. Então, cada um você vai puxando e você vai tendo uma característica. E isso é importante. Então, assim, não, no começo, lógico, você vai aceitar, que é como você falou, mas depois você vai nichar o seu cliente. O seu cliente vem porque ele gosta do seu conteúdo. Por exemplo, lá na agência, como eu falei, quando a gente começou, a gente fazia tudo: marca, embalagem, jogo americano, rádio, TV, rede social, tudo. Com o tempo, a gente começou a se especializar no marketing digital e a gente começou a ver que não tinha como abraçar tudo. A gente não tinha Exato. como ser uma empresa que fizesse a melhor marca, a melhor embalagem, a melhor rede social, a melhor campanha de TV. Então, a gente precisava nichar.
E eu acho que o nicho ele tem que vir muito baseado em algumas coisas. Por exemplo, no meu caso, foi muito baseado em tendência de mercado, sabe? Então, ó, a Lúcia tá falando aqui, lembra das TIS. As TIS foi um projeto que eu fiz também com o Bruno. A gente, em 2012, se eu não me engano, a gente lançou um site, um e-commerce, naquela época, viu? Ou seja, minhas ideias vocês tirem, tá vendo? 10 anos atrás, quase. A Lúcia já estava aí na estrada também, que eu lembro que a gente se encontrava nos Fashion Day, que era organizado pela Aline Rijo. E aí era o Gente, eu era e-commerce. novinha. A Você gente falou agora Fashion desenhava. Day, Ó, o Fernandinho falando isso, a gente desenhava os produtos. Na verdade, essa ideia surgiu assim. A gente já estava uns 2 anos de agência e tinha alguns momentos que o pessoal da arte e da criação ficava meio ocioso. Então, por exemplo, tinha semana que era uma correria e na outra o pessoal bem ficava tranquila. calmo. E aquilo era uma coisa que, assim, me incomodava, né? Eita, e agora? Me incomoda total. Me incomodava. Aí a gente falou, não, então vamos pegar esse tempo ocioso da equipe de criação e vamos produzir algumas embalagens, alguns desenhos, sabe? Então era muito desenho. E aí a gente criou estampa de prato, estampa de camiseta, de Moleskine. Esse projeto da Love acho que durou uns 4, 5 anos, mais ou menos, por aí, eu acho. Ô, Karina, você era dona da Love da blusa que vinha num saquinho. Eu lembro, eu tinha canga da Love, não Design, sabia. Meu Deus do céu, eu era a pronto. que fazia, entendeu? E tinha um e-commerce, era uma coisa, tipo, muito novidade, não era qualquer loja que não tinha era e-commerce. muito comum o e-commerce, é verdade, né? Pra mim, era como se fosse uma loja de fora. Eu tinha a sensação que fosse uma loja de fora. Essa era a minha sensação. Que era como se fosse uma loja de São Paulo vendendo roupa. Meu Deus, eu lembro muito disso. Era uma latinha, a Lúcia falou. Era uma latinha, assim, azulzinha, e tem um coraçãozinho. Exato. Eu acho que durou uns 5 anos. E aí, quando a agência começou... Porque, assim, não é a minha praia, essa de produto, de criar produto. E eu tinha bastante dificuldade, não achava fácil. Eu tinha muita dor de cabeça com fornecedor, sabe? E, assim, minha área sempre foi a comunicação. E aí, quando a agência começou a tomar mais corpo, a gente não tinha, assim, tempo mesmo. E aí chegou uma hora que teve que focar realmente na agência. Mas era um projeto, assim, que eu tenho super orgulho, porque deu bastante trabalho e também teve uma repercussão super legal. Tipo, não sobrou nada, sabe? O que a gente tinha, a gente se comprometia e vendia. O que eu achava mais difícil era a parte de produção. Produção, fornecedor, eu achava puxado. Como não é contrato. nossa área... É porque é uma coisa que a gente não tem muito... Eu vou lhe dizer. Eu acho que, não sei se você tem a sensação, eu sou uma pessoa muito organizada. Então, assim, se é nessa data, é nessa data. Se é tal, é tal. Aí termina que sai fugindo do nosso controle. Tipo, fornecedor atrasa. Daqui que você encontra outro fornecedor. É algo que tira do sério, é um pouco chato. Eu até vou dar uma aula sobre fornecedor bem legal depois. Porque, assim, me tira do sério, é bem complicado. Então, até você achar um fornecedor bom, ou até ele confie, né? Exatamente. Porque, assim, gente, fornecedor é fácil, mas você tem que entender. Eu mesmo, é o que eu falo muito. Hoje em dia, eu penso muito no reciclável, eu penso muito em tudo muito orgânico. Então, até eu achar que um fornecedor que converse comigo sobre isso, entendeu? Que, tipo, eu sei que é a mesma linha que vai entregar um produto de qualidade, vai me entregar na hora, é bem complicado. Então, tipo, eu vejo várias gráficas entrando em contato comigo e, tipo assim, tem umas que, poxa, eu vejo que querem mesmo, querem pensar de uma forma diferente e tal. É um fornecedor legal, mas tem outras que não, que tipo, tá, é isso aqui, se não quer, beleza. Eu digo, então por que você entrou em contato comigo? Poxa, entendeu? É bem complicado. E essa fase foi uma fase, assim, que a gente se dedicou à Love, mas em paralelo à agência. Então, era bem tumultuado. Era como se a Love fosse um cliente nosso. A gente interpretava meio que assim. Com o decorrer do tempo, a gente foi se especializando no digital. Em 2017, eu fui para Na verdade, eu já estava pesquisando muito sobre isso. E eu fui para um evento em Florianópolis que me fez ter certeza que eu precisava migrar para o digital, sabe? Então, assim, foi quando a gente meio que mudou a rota da agência. Então, a agência fazia um pouco de tudo. E aí, a gente realmente mudou de direção para focar no digital. E aí, é uma mudança um pouco grande, porque eu tinha colaboradores que faziam offline. A mentalidade era mais voltada, assim, misturada. Quando a gente resolveu focar no digital, aí a gente mergulhou 100%. Então, a gente precisava ter
uma equipe especialista naquilo, porque o digital é um mundo. Muita gente É, acha que o digital é só a rede social, né? E não é. Então, a rede social é uma pontinha do iceberg ali, que é super importante, mas para alguns segmentos ela não é tão importante. Então, ô por Karina, exemplo, a gente faz muito mercado imobiliário. Mercado imobiliário, a rede muito, social, ela não é tão importante, entendeu? Comparado, por exemplo, com o varejo. O varejo é super importante. Então, assim, para cada segmento, para cada área de atuação, a rede social tem um grau de importância. Mas o que eu noto aqui é que os empresários só valorizam o Instagram. Isso é uma queixa nossa, assim, sabe? Porque às vezes a gente precisa explicar que não adianta ter só o Instagram, que faz parte da estratégia. Vou dar um exemplo: teve a pandemia. Tinham várias lojas que tinham um Instagram lindo, com 100 mil seguidores, porém não tinham e-commerce. Então, ai, assim, olha, foi uma coisa que pra mim, é o que eu digo, é porque as pessoas hoje em dia, o marketing foi muito titulado. Você pensa em marketing, você pensa em Instagram. Acho que as pessoas têm essa mesma exato. sensação. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu hoje em dia eu vejo na prática. O João, há um tempo atrás, o João fez engenharia e hoje em dia, há 6 meses atrás, eu comecei a bater o pé e dizer, João, você vai começar a fazer o meu tráfego. Você vai começar a fazer o meu tráfego, você vai começar a fazer. Então, há 6 meses ele vem vendo isso. Só que assim, Estudando. gente, é um mundo É à o parte. mundo. É um mundo, olha pra mim, é um mundo à Eu não parte. É faço. surreal. Eu, no começo da agência, eu fazia. Até estudei um pouco. Mas já tem, assim, uns 4 anos que eu não faço. E, Porque, assim, vou te falar, eu não sei fazer. Porque eu não não, estudo para isso. Quem faz porque você tráfego lá na nichou. agência só faz isso. Exatamente, porque assim, eu olho, eu digo, João, é um mundo à parte. João, Lina, ele começa a falar, eu digo, não entendo, só digo o que eu tenho que fazer, que eu faço. Pronto. Você quer que eu fale o quê? Quer que eu grave o quê? Porque assim, é realmente. Minha gente, vocês pensam em tráfego, vocês pensam só em tráfego do Instagram. Tem o tráfego do Facebook, que é onde deve ser feito. Tem o tráfego do Google, tem tráfego de. Gente, é um Do mundo à parte, YouTube, do entendeu? Do LinkedIn, do YouTube, Waze. tudo, Todos. tudo que você imaginar. Não, e Então é é algo surreal. engraçado, porque assim, só para explicar aqui para quem não sabe, tráfego nada mais é do que a compra de mídia online. Então, sabe aquele botãozinho promover que tem embaixo do post? A gente brinca que aquilo ali é dar dinheiro para o Mark Zuckerberg, porque assim, a chance de você fazer um anúncio ruim clicando ali é muito grande, porque É ali muito grande. são Ai, pequenos parâmetros. Quando você entra no gerenciador de anúncio, você tem que uma é no Facebook parametrização Business. enorme. Que aí é o que a gente fala, a gente tá nichando. Por isso que eu há muito tempo, assim, acho que faz um mês que eu venho fazendo um tráfego mais intenso. Vamos dizer assim, eu fazia muito do Lean HF e hoje em dia eu bati o pé e disse, vai. Eu acho que 70% das minhas vendas desse ano da Páscoa foi através do tráfego. Porque assim, não adianta a gente fazer só um tráfego meia boca. Tem que ser um tráfego que chame a atenção do cliente. E o meu vídeo da Páscoa estava muito legal. Então, acho que chamou muita atenção de um público que não. E eu tenho que nichar muito, porque eu não iria enviar para fora de Maceió. Então, tinha que ser de Maceió. Então, assim, a gente bateu muito no pé nisso. Eu disse, eu vou fazer e eu fiz. E eu vi que realmente é algo super interessante, mas é algo muito complicado. Que pelo Instagram a gente não consegue. A gente tem que nichar o máximo possível. Por isso que existe o Facebook Business. É muito engraçado que quando eu falo tráfego, as pessoas se assustam, porque acham que é outra coisa, mas É de não é. droga, né? O Fernandinho tá perguntando aqui, não é bom patrocinar no Insta? Aquele botãozinho que tem embaixo do post promover, a gente não recomenda. Por quê? Porque aquilo ali é uma forma simplificada de você fazer um patrocínio. Porém, você não consegue colocar muitos parâmetros. Você só consegue botar o básico ali, o bairro, a idade e o sexo, por exemplo. Quando E você às vai... vezes, nem o parece que mesmo que você mande o bairro, às vezes ele envia para o Brasil inteiro. É muito engraçado. Parece que ele está enviando para o Brasil inteiro. Tipo assim, eu que vendo comida. Aí eu vou botar um post de comida e quando eu vejo muito. Eu sei que a pessoa fez pelo Instagram por isso. Porque é uma pessoa de São Paulo que eu estou recebendo patrocinado de comida, que é um produto perecível. Ó, eu tô vendo que tem gente falando aqui de tráfego, Lina. Se você quiser, lá na agência, a gente tem uma equipe, né? São 3 pessoas de tráfego. Se você quiser conversar com algum deles falando só sobre esse tema, eu falo com eles, viu? Porque é Né? Porque realmente um assim, é assunto surreal.
E é uma profissão que está muito em alta, inclusive. A Não, gente então, sempre teve dificuldade de encontrar esse profissional, eu tô sempre. pra fazer. O João, ó, se você quiser um namorado, eu vendo um peixe do meu namorado. Meu namorado agora tá aqui alocado. E assim, gente, deixa eu falar. O João, no curso, a gente vai dar um módulo só sobre tráfego. Ah, A gente, perfeito. Karina, porque assim, eu tô vendendo meu peixe também agora, né? A gente vai fazer um curso sobre empreendedorismo. E no curso eu vou falar, eu chamei várias pessoas. Até assim, se você quiser, aqui já tô aqui dizendo, entendeu? Vocês seriam da convidada. Chamei a Luanda da Mescla para falar um pouco sobre estudo Ai, de adoro a tendência. Luana. Maravilhosa, porque assim, minha gente, pra quem não sabe, estudo de tendência abriu minha mente muito, sabe? Pra ver. É muito engraçado. A Luana, toda vez que eu faço alguma coisa, ela printa. Fico tão orgulhosa de ver você fazendo. Eu digo, ah, é porque valeu a pena, sabe? Então Não, é e a muito Mescla engraçado. realmente é uma empresa que, assim, eu sempre indico para os meus clientes, porque ela dá um norte. E muitas vezes você está ali no trabalho, no esforço, mas você está na direção errada. Então, essa parte de calcular a rota, de ver qual a direção que você está, quais são as tendências, antecipar algumas movimentações futuras, é muito importante. E eu Isso tava não tem muito preço. perdida. Não tem É, preço. eu tava muito perdida. Porque eu não sabia o que eu fazia. Eu dizia assim, eu gosto de fazer comida, mas e aí? Eu abro um restaurante, eu invisto no restaurante, eu pego um ponto. E foi aí que a Karina disse, assim, ela disse assim, Karina, olha, a Luana e a Renatinha falaram, me mostraram um mundo à parte, que eu dizia. E era uma coisa que parecia que meu coração chega a se acalmou, entendeu? Porque eu me via só no restaurante. E não era uma coisa que eu queria, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu acho que eu não queria conseguir coordenar um restaurante, porque eu digo assim, um cliente com fome é um cliente estressado. Então, quando você erra o pedido, chega na mesa, É é verdade. horrível, entendeu? Então, eu sempre tenho essa sensação. Eu disse, não, vou fazer, fiz, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, eu lembro muito de você falando. Eu lembro que quando eu comecei, você disse, Lina, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Você me mandou uma mensagem. E foi, tipo assim, muito bom pra mim, entendeu, gente? Abre a mente da sua marca, eles dão ideias muito legais. Assim, eu não botei um terço das ideias em prática, mas assim, no futuro, se Deus quiser, muito próximo, vai ser algo que eu vou pôr, entendeu? É muito E o válido. legal, para quem quiser fazer esse estudo da mescla, é que eles têm uma parceria com o Sebrae. Eu ia falar Então, isso, você velho. paga um valor muito pequeno. O Sebrae, ele assume ali 70%, 80%, não lembro exatamente o tamanho, mas a grande maioria do valor o Sebrae assume e você parcela ainda esses 20%, 30%. Exatamente. Vale muito a pena. Estamos aqui fazendo merchan da mescla, né? É, me chama. O que Depois, é bom eu indico. deixa. Eu falo, eu não quero Mas comissão de ninguém. O que é bom eu porque indico. assim, é, a- além disso tudo, você divide em não sei quantas vezes, você só precisa ter uma empresa. Você pode ser uma MEI, uma LTDA, você consegue abrir. Não importa, você consegue entrar. E é super rápido, sabe, gente? O que demora mais é o estudo, porque realmente ele vai pegar o seu produto, vai fazer um brief, vai entender melhor a sua marca. E é muito interessante, assim, até para quem está começando, se iniciando e tal, é muito legal. Ó, eu vou dizer aqui, a Biva botou um comentário, é uma marca que eu, tipo, fico, uau! É surreal. E eu sei que você trabalha com ela, assim, que São vocês meus fizeram clientes, eles algo. são incríveis. Nossa, o trabalho que eles estão fazendo tá muito bem feito. Assim, sabe aquela marca que dá vontade de você comprar, não importa o valor, aqui E, você tem Olina, se vontade de você ter. quiser um dia ir conhecer as instalações da fábrica em Marechal Deodoro, né? Porque é meu cliente, não, mas são incríveis lá. Tudo é incrível, tudo é sustentável. Lá tem, eles chamam de design biofílico, net zero. Eles são tudo lá reaproveitado. Enfim, é tudo voltado para sustentabilidade. Tem um propósito muito forte e empoderar os produtores de apícolas, né? Então, assim, é realmente uma empresa. E uma coisa que, assim, eu falo muito para os meus clientes é a questão do storytelling, né? E a Biva consegue fazer isso. Se você for pegar um produto dela, tem lá o QR Code, você aponta o seu celular, você vai cair na página do produto, mas com o vídeo do produtor explicando o produto. O chefe de cozinha que explica como você usar o mel na gastronomia. Então, assim, isso é uma coisa importante, né, para as empresas. Pensar todos os pontos de contato que você tem, uma embalagem, o seu site, a sua rede social, você, quando vai entregar o seu produto, fazer uma cartinha, enfim, todos esses pontos de contato podem ter uma experiência positiva, né? E às Foi vezes não uma. é uma questão de preço, é uma questão só mesmo de ideia. Porque às vezes, isso é muito caro. Não, a embalagem você vai ter que fazer de qualquer forma. Por que não colocar um storytelling ali por trás? Nossa, e Meu assim, para quem site, a não mesma sabe. coisa.
Para quem não sabe, gente, o que é storytelling é a gente contar uma história de uma forma que cative, que envolva, que a pessoa fique com vontade de ler. É mais ou menos isso, né, Karina? O storytelling nada mais é do que a arte de você criar histórias envolventes, agora sempre verdadeiras, tá? Porque tem muitas Exatamente. Tem... que fazem discursos desonestos. Então, assim, eu até já falei sobre isso nos meus stories, eu acho até que tá no destaque. Teve um sorvete que eu comprei um dia, na verdade, quem comprou foi meu marido. Eu E era lembro disso. tudo em italiano o sorvete, uma bandeira da Itália, enfim, tudo italiano. Quando a gente foi comer, o Thiago, que sorvete estranho. Não tá bom, não. Isso aqui, um potinho pequenininho, parecia uma coisa gourmetizada. Um gosto ruim, industrializado. E a gente falou, Thiago, isso aqui não é italiano, não. Quando eu fui ler, acho que era do interior da Bahia. Nada contra ser do interior da Bahia, tá? Mas se você lesse a embalagem, o que dava a entender todo o storytelling é que era um produto italiano. Então, várias bandeiras da Itália, todas as frases italianas. Se você entrar no site, conta que é o sabor italiano. E não é, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem que ter esse cuidado. Porque o consumidor hoje, ele está muito atento, né? Com 1 minuto ele pesquisa ali qualquer coisa no Google e ele E é já assim, encontra a verdade, né? eu bato muito na tecla que é tipo, o produto é a identidade visual, é a embalagem, é o produto, tudo tem que conversar. Então, assim, você estava preparada para ser um produto com o sabor da Itália. Aí vem um produto que não tem nada a ver. Então, assim, a identidade visual, a maneira que eles falam, a marca, a embalagem, não bateu. Acontece muito isso até, gente, em um atendimento de uma loja. Você lá, vai lá, compra alguma coisa e chega, você, na verdade, você entra no Instagram, um Instagram muito legal, muito bonito. Você vai na loja, você vai no e-commerce, é um e-commerce muito bonito. Mas você chega na loja, você não é bem atendida, é como se não batesse, entendeu? Poxa, tem uma cara de ser uma marca tão moderna e tal, e você é tão mal atendida, é tão frio, sabe? Isso também é importante da gente entender. E eu vejo que a Biva, ela tem um todo, sabe? Assim, é diferente. Eu acho que eu acompanhei um tempinho. Porque é da Leti também, da Letícia, eu acho, né? Do marido dela. Eu acho que as marcas têm que pensar o seguinte: primeiro, né? Qual é a identidade visual que eu quero ter? Qual a história que eu quero contar? Qual o propósito que eu me proponho a fazer? A partir do momento que você tem tudo isso desenhado, porque você pode ser uma loja de roupa, mas seu propósito pode ser promover a autoestima de pessoas de qualquer tipo de corpo. É um propósito lindo, entendeu? Então você tem que contar isso, criar essa experiência em todos esses pontos de contato, porque assim, às vezes teve uma vez que eu dei uma palestra sobre novo consumidor, sobre novo marketing 4.0. E eu lembro que o último slide que eu fiz questão de colocar é que, se eu não me engano, é quase 80% das pessoas não voltam a uma loja ou a qualquer serviço, não volta por mau atendimento. Então, se você pode ter a maior inovação de tudo, se você não trata bem as pessoas, não tem aquele carinho, né, em atender, a pessoa não volta. Ninguém quer voltar num restaurante, por mais gostoso que ele seja, se a equipe não é bem treinada para receber. Então, assim, atendimento é o básico que aqui muita gente não faz. Então, quem tem um bom atendimento, ó, alguém tá falando aqui, foi no evento da Balaio mesmo. Exatamente esse evento, que foi até um dia antes da gente entrar de home office. Foi um domingo. Na segunda começou o burburinho de corona, de Covid, e a gente entrou no home office, estamos até hoje. Mas foi nesse evento que eu falei isso. A gente estava falando sobre marketing, né? As novas tendências, mas o básico é um bom atendimento, uma boa experiência. Isso você pode fazer no e-commerce, mandando uma caixa. A Nativosa, né, que é uma grande referência daqui do Instagram, eu nunca comprei a MV, mas eu vejo chegando nas casas já a pessoa, ela manda como se fosse um presente. Ela não manda aquela caixa de correio, ela De manda um Correios, presente com o exatamente. cheiro da loja, com o laço. Então, assim, tudo isso vai criando uma expectativa e uma experiência que a pessoa quer passar para os outros. E muita gente, quando vê isso, hoje em dia, tudo vira post, né? Tudo vira Instagramável. stories, instagramável. Então, tudo isso vira conteúdo. Então, são várias pessoas, seus clientes, falando de você de forma gratuita. Então, é uma propaganda gratuita. Então, vale a pena investir nesses pontos de contato. Independente do tamanho da marca, vale a pena. É muito engraçado, porque aconteceu de uma forma muito orgânica, mas hoje eu digo, caramba, foi uma peça-chave.
as minhas cartinhas se tornaram algo instagramável, porque é algo muito específico para o cliente. Então, toda cartinha que eu escrevia e o cliente via que era especial, eles postavam. Então, terminou Sim, que foi algo que foi viralizando, sabe? Foi exatamente. muito O surreal. E Jonathan até está hoje. fazendo muito isso nas cartinhas que ele faz na No embalagem aqui e-commerce, em Maceió, exatamente. no Peg Leve, né? Então, assim, tudo isso vai envolvendo, vai virando a experiência positiva que a gente quer que a marca passe. E as pessoas esperam isso. Quando a gente compra um produto, principalmente se for um produto mais caro, a nossa expectativa é mais elevada. Bem mais, Se vem exato. uma caixa toda amassada do correio, né? Agora que a gente está na época dos e-commerce, ou um delivery também. Às vezes você compra um lugar legal, vem um delivery péssimo, uma embalagem péssima. Então, assim, todos esses pontos tem que ter muita atenção. Porque Muita, é ali é total. a sua marca se comunicando. Igual a gente, pessoa, a gente está se comunicando o tempo inteiro. Seja pelo que a gente fala, seja como a gente se posiciona ou se veste. Enfim, a gente está se comunicando. A sua marca também. Então, cada cartinha dessa que você fazia para um cliente, ele via ali um cuidado especial. Você escreveu à mão, você colocou o nome dele. Então, assim, ele comprou um produto, mas quando chegou, veio algo que surpreendeu. Então, assim, Exatamente. tudo isso vai agregando valor à sua marca e você vai criando ali os seus advogados de marca, né? Exatamente. Outro ponto que eu queria comentar com você, assim, que eu acho bem importante, foi o último, não foi o último post, mas foi um post que você fez. Foi aquela relação de compra dos seguidores. Que eu acho, assim, que muita gente não entende. Eu acho que quando você começa a entender, você começa a ver como isso acontece. Assim, você vai entrar no Instagram de uma pessoa que ela tem lá seus 100 mil seguidores e não tem nenhuma visualização. Eu não digo nem no Reels, gente, porque no Reels ele viraliza. Mas eu digo mais no IGTV. No IGTV a gente consegue puxar mais o conteúdo da pessoa para ver se é verdadeiro ou não. Entendeu? Às vezes até o comentário É. não. Mas bota um IGTV para você ver, porque o IGTV ele não viraliza tanto como o Reels. O Instagram, desde quando ele surgiu, essa questão dos seguidores sempre foi muito importante, sempre foi muito valorizada. Então, um influenciador sempre foi muito medido pelo número de seguidores. E aí começou a ter um mercado negro disso. Se vale, se as pessoas pagam por isso, começou a ter um mercado negro. E o que é o mercado negro? Existem várias plataformas, todas banidas pelo Instagram, todas proibidas, que vende ou robô, gente que tá ali fake realmente, ou gente que é real ali, mas que não vai interagir com você, vai simplesmente te seguir para ganhar ali uns trocadinhos. Então, às vezes, até Exatamente. faz um perfil só para ficar seguindo esse bando de gente e ganhar. Então, é um mercado negro que o Instagram tenta banir, mas sempre tem. E assim, eu acho que todo mundo aqui já recebeu alguma mensagem no direct querendo comprar seguidor. Ah, compre seguidor, tantos reais. E assim, não faz o menor sentido. Eu já tive cliente que trabalhava com outra agência, quando eu peguei a conta, e a gente faz o primeiro post, faz o primeiro stories, fala, que é isso? Tipo, Não tem engaja. 10 mil seguidores e tem 100 visualizações no stories. Você fala, tem alguma coisa errada aqui. Aí você vai perguntar. Aí, às vezes, o cliente ou realmente confirma que em algum momento foi comprado, ou ele fala que não está sabendo. Porque eu já tive também situação de ser comprado seguidor para um cliente. Uma vez estava fazendo uma campanha política até, e alguém comprou para o perfil que eu estava administrando. De repente, a gente só viu aquele bando de árabe entrando. A gente, o que é isso? Ou seja, Porque existe... pode, entendeu, gente? Existe isso de você comprar seguidor, tipo, não precisa ter a senha do Instagram. Não Você só vai precisa ter lá, a senha. paga e pronto, e Exato. recebe. Então, é um mercado negro que é péssimo, é muito maléfico, é horrível para a conta. E teve gente que me perguntou por que o alcance cai se eu voltar com mais seguidores. Então, imagine o seguinte: você tem 1.000 pessoas que te seguem. Aí você fez um post, o Instagram vai mostrar ali para 10, para 20. Aí vão ter as pessoas que lhe conhecem, que gostaram, vão curtir, vão comentar. Se você começa a ter um monte de pessoas que não vai ver seu conteúdo, o que vai acontecer quando o Instagram mostrar as 20? Ninguém Vai. interagiu. Ou uma interagiu. Então o Instagram começa a entender que aquele conteúdo não é legal. Então ele não mostra mais, ele não entrega mais de forma orgânica. E aí você tá com mais seguidores,
e menos engajamento do que você tinha antes de comprar o seguidor. Então é uma lógica que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não vale a pena. É péssimo. Não vale a pena. Não caiam nessa. Não caiam, Tem gente gente. que fala assim, ah, mas se eu tiver 10 mil, vai parecer que eu sou mais... Construa a sua comunidade. Vai Eu falo demorar, vai muito ser passo a isso. passo, mas é melhor você ter ali a sua comunidade, as pessoas que gostam de você, 5 mil do que 50, e ser um número totalmente fake, né? Orgânico, não, e assim, É, quando se você você tá compra, aqui, são pessoas que estão com você, entendeu? Não é ninguém. Gente, o que? É porque hoje em dia eu digo assim, eu penso muito assim. Uma vez a Andy sentou pra conversar comigo, eu nem tinha Instagram nem nada. Tipo, eu tinha meu Instagram privado. Ela dizia assim, Lina, pra mim não faz muito sentido. Tipo, hoje em dia eu não quero ter seguidor. Eu quero ter uma pessoa que goste de mim, goste da minha marca e que compre do meu produto. Só exato. de ter, não é para ela estar rindo do que eu faço, não é para ela, eu quero que ela goste da minha história, ela goste da minha marca, ela Cria uma seja fã, conexão, né? cria uma conexão. E dali para frente eu nem tinha Instagram, foi quando eu comecei a criar, eu acho que eu comecei a postar, faz o que, uns 2 anos. E foi quando eu disse, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu acho muito engraçado que o povo olha, Lina, mas você já tá nos 9, falta só um. O que é que custa comprar um? Eu digo, eu não compro. Eu não compro porque não vai Não fazer vale a sentido nenhum pena. para mim. Não vale, não faz sentido. Mas só 1.000, Lina, pode ser um. Se eu pagar uma pessoa para me seguir, minha gente, pode ter certeza que eu vou estar bêbada ou vou estar doida. Não pode ter dúvida, assim. É impossível acontecer É, isso. não vale a pena. E assim, às vezes a gente passa por essa discussão com o cliente, porque o cliente não entende, quer atingir aquele número mais rápido, mais alto. Mas assim, o que eu sempre falo para o cliente é o seguinte: nem sempre você precisa ter um número muito grande de seguidor. Como eu falei aqui, alguns segmentos você não precisa, você tem que trabalhar mais. Por exemplo, você falou tráfego, é uma coisa que você pode trabalhar melhor dependendo do segmento. É fazer uma landing page de cadastro, e-books. Então, assim, dependendo do seu segmento, dá para você fazer muita coisa no digital que não seja a rede social. A rede social vai lhe ajudar a criar esse relacionamento, a potencializar a sua marca, mas tem que lembrar que existem outras. Claro que o pequeno ele é muito focado no WhatsApp e no Instagram. A pequena empresa. E assim, no Instagram você consegue fazer muita coisa. Você consegue Consegue. criar uma loja marcando seus produtos. Você consegue fazer os stories, fazer vídeos, se relacionar com seu cliente, responder no direct. Então dá para você fazer muita coisa. Agora, dependendo do porte da empresa, tem empresas que são médias, grandes, que investem só no Instagram. Aí é uma discussão que eu tenho com os clientes de investir em outros canais. Porque aí vem Até as no e-mail é o que você falou, até. Fazer uma landing page. Gente, para quem não sabe landing page, tipo assim, você vai puxar o seu cliente para uma outra página, ele vai fazer um cadastro e você ali vai ter o e-mail dele, você vai ter o cadastro dele e assim exato. você consegue estar gerando, Se comunicar diretamente, né? Tem com uma ele, frase exatamente. que fala o seguinte, que rede social é uma casa alugada. Por quê? Porque isso aqui, quem manda é Mark Zuckerberg. Então, se ele quiser cair, estabilidade, ele cai. Se ele quiser diminuir o nosso alcance, ele diminui. Quando você começa a fazer com que as pessoas que gostam de você irem se cadastrando em algum questionário, como a Linda falou, pode ser um e-book, pode ser uma videoaula, pode ser mil coisas, um curso que você vai dar. E aí você começa a ter esse contato, tipo um nome e um telefone. Você começa a se relacionar com aquela pessoa por e-mail, por WhatsApp. E você cria um relacionamento direto, porque o seu site é casa própria. Você quem cuida dele, quem manda nele. Agora, as redes sociais têm essa expressão que é casa alugada. Então, você tá ali, mas você tem que obedecer às regras do dono. Se o dono disser que você hoje vai cair o alcance, você vai dizer, beleza, eu tô aqui Exatamente alugada. Então, isso. não É tenho muito que engraçado reclamar. isso. É aquilo que você falou, é uma casa alugada. Então, gente, imagine agora, tá tudo meio conturbado aqui no Instagram. Não sei se vocês já perceberam, mas as visualizações deram uma boa caída de uns tempos Verdade. pra cá. Então, assim, daí vocês tirem quem tava sempre lá gerando conteúdo, parou, beleza. Mas e quem vendia? Eu penso muito, sabe quem? Em marcas que contrataram influencers muito grandes, que é tipo o que a Santana Adriana falou. Só que, tipo, é Sim, exatamente isso. É tudo muito imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Você pagou para um influencer, beleza, você pagou muito caro. Vai que no dia dela o alcance dela estava baixo. E aí? Tem isso também, entendeu? Não é. foi isso que aconteceu com a Santana, mas, tipo, é aquilo que a gente diz. A gente sempre
indo aos poucos e tal. E essa questão de E você ir para as testando, né, outras Lina? redes. A rede social, ela tem muito essa vantagem, a internet, o digital. Você consegue testar tudo, você metrifica tudo. Então, alguns você não consegue até o final a venda, porque a venda às vezes é na loja física, por exemplo. Mas você consegue metrificar tudo. Essa história que você estava falando, que você estava fazendo tráfego com vídeo seu, isso é muito bom. Eu tenho muito cliente que eu tenho que convencer a fazer, porque quer só uma coisa mais estática, mais institucional. E quando a gente faz com a pessoa, o custo por lead, né, que é o valor É que muito gastou diferente. versus a quantidade de pessoas que se cadastraram, é muito menor se tem uma É, pessoa conversando. é É muito engraçado. E assim, quando eu boto, eu você sempre pode jogo. O João testar que sempre é faz um simples teste. assim. Não, toda vez que eu vou fazer a gente lança uma campanha, é uma minha e uma foto ou um vídeo. É sempre duas. E a gente vai vendo e depois tira. Tipo, vai vendo como é, bota como o Facebook vai fazer e vê, faz o teste. Sempre a gente tira que tem a foto minha e fica só eu. Sempre. Eu digo Sempre. até que é cansativo. Eu digo, João, não aguento mais gravar. Ele, mas tem que gravar. É você que o Facebook joga, é você que o líder é mais barato. E eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de não gravar. Mas até para uma. É o que eu digo. As pessoas se conectam com pessoas, né, Karine? Então é bem mais fácil você ver eu do que você ver uma foto minha. É bem mais E o interessante do que ver eu produto. falando, entendeu? Exatamente. E E outra até quando é um coisa, Lina, a produto. rede social foi feita para pessoas. As marcas invadiram esse espaço aqui Exato. porque viram que é bom, que vale a pena. Mas quando foi criado o Instagram, era para ser eu vendo a sua vida, vendo a vida da Lúcia, vendo o que cada um está fazendo, né? Aquela curiosidade. As marcas chegaram aqui, então elas precisam se adaptar à verdadeira essência de cada rede social, né? Então, por exemplo, uma marca no YouTube, não adianta ela fazer só vídeo institucional. Ela vai ter que colocar ali os colaboradores ou contratar jornalistas, clientes, enfim, ela vai ter que botar pessoas de alguma forma. Quando você não coloca pessoas no seu conteúdo, é bem mais difícil. Exatamente. Por isso que na propaganda normalmente sempre tem uma pessoa, porque gera essa conexão. Eu digo até na Exato. propaganda de TV mesmo, entendeu? É muito engraçado. Aí no Lina HF, a gente queria fazer uma da granola. Então a gente, eu disse assim, não, eu não quero aparecer, vamos ver só a granola. Aí a gente teve que arranjar outro artifício, tipo assim, o food styling, food porn, a comida brinda, a comida sendo feita, uma música que chamasse a atenção do cliente, uma música que tivesse em alta. Então, tudo isso a gente teve que pensar para fazer, porque assim, gente, não adianta só você patrocinar. Tem que ter tudo envolvido, tem que ter o vídeo envolvido, o storytelling, o copy que você vai falar, a maneira que você vai falar. Então, isso tudo eu acho que tem que estar muito bem envolvido para uma marca. Sem dúvida, sem dúvida. Se você não usar hoje em dia pessoas, eu até falo, às vezes o cliente não quer participar. Contrate alguém. Igual a TV tem as garotas propagandas, os garotos propagandas, você pode ter algumas pessoas que representem a sua marca, que tenha valores parecidos com o que você quer passar. Mas se você faz o tempo inteiro institucional, de uma locução e um vídeo muito bonitinho, na internet não rola. Principalmente essa Exatamente. questão de vídeo muito produzido. É outra coisa que também não funciona. Você pega o comercial da TV, que foi feito por uma produtora, lindo comercial, maravilhoso, bota na internet e não roda. Não funciona. A Exatamente. internet é muito mais espontâneo, é muito mais simples. As pessoas querem algo ali do real, do vida real. Quando percebe que tem uma agência de publicidade por trás, uma Já é produção outra muito história. elaborada, já não vai, não roda, o Instagram não entrega bem. Então, assim, eu acho que essa questão da espontaneidade, que é uma coisa que você tem, ajuda muito a sua marca. Ajuda, ajuda muito, assim, e é muito natural meu, entendeu? Então, tudo que acontece é muito engraçado, que eu vejo o curso, assim, eu vou vendo alguma coisa e digo, rapaz, João, já faço isso e nem me toco. Mas é porque realmente foi tudo muito espontâneo e foi Espontâneo. acontecendo. Exato, e eu acho que as pessoas se conectaram comigo, isso é muito importante. Agora, Karina, eu quero fazer a pergunta final. Eu ia dizer assim, como você se vê daqui a alguns anos? Mas assim, como vê a Yellow, entendeu? Assim, a marca, o marketing em si, daqui a 10 anos, mais ou menos. Olha, eu acho que o digital realmente é um caminho sem volta. Eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a 10 anos, né? O que a gente tem vindo aí, provavelmente ano que vem, é o 5G.
O 5G vai revolucionar não só o digital, vai revolucionar as nossas vidas. Então, quem se interessar pelo assunto e quiser estudar um pouquinho, o 5G ele vai permitir que um médico em Maceió opere um paciente por vídeo nos Estados Unidos, porque a conexão é tão perfeita que ela é tempo real. Então, a gente vai ter as cidades inteligentes, né? Que é uma coisa que já está acontecendo em alguns lugares do mundo. Então, a gente vai ter toda a cidade conectada. Então, assim, é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai ter essa questão do digital. Mas, por outro lado, também vamos ter a preocupação da transparência dos dados, que é outra pauta que está muito em alta no digital. A gente tem a LGPD que entrou em vigor já. Vai começar as multas agora em agosto, já começa. Então, a gente tem esses dois pontos, né? O mundo indo todinho para o digital, eu acredito muito. Mas, claro, que as conexões, as festas, a gente tá morrendo de saudade, tá todo mundo morrendo de saudade. Acho que a gente nunca vai deixar de ter as conexões offline. Eu acho que vai ser cada vez mais luxo ir para um show, sabe? Os eventos offline vai ser cada vez mais valorizados. Mas o digital é um caminho, assim, que todas as marcas têm que fazer a transformação digital. Ou faz ou morre. Não tem muita opção, sabe? Qualquer negócio. Você vê uma escola, ela vai ter que ter o EAD e o híbrido. Os segmentos vão ter que ir para o digital. Com o 5G vai ficar bem interessante, porque as possibilidades, eu acho que a gente não tem nem tanta noção do que possa acontecer. Agora, a gente vai ter que estar cada vez mais preocupado com transparência dos dados, porque sempre foi a casa da mãe Joana, né? Aqui. Então, as pessoas compram dados de um, passa para o outro, sai passando, o povo te liga, você fala, você conseguiu meu telefone como, senhor? Como? Eu nunca me Exatamente. cadastrei na sua empresa, me Gente, diga. é o que a Karina tá falando, é tipo assim, uma empresa sai vendendo os dados para outras empresas e assim você vai recebendo várias ligações, é tipo Então, isso. por exemplo, eu sou uma construtora, eu vendi para 50 clientes, aí eu vou lá para a empresa de imóveis e vendo. Chego, ó, tem uma lista aqui de 50 clientes que comprou uma cobertura de um negócio de 200 metros você quer, aí a loja quer, eu vou pagar tanto. E aí a loja começa a te ligar. Isso não é mais permitido, isso é crime hoje em dia. Então, assim, as multas vão começar logo mais. Então, cada vez mais as marcas, quando pegarem os dados dos seus clientes, eles vão precisar conversar. Então, assim, como a ela vai estar daqui para lá, vai depender muito do rumo das coisas, entendeu? Eu imagino a gente no digital, que é o caminho que a gente já escolheu percorrer tem 3 anos. As inovações a gente tem que estar acompanhando o tempo inteiro, não pode parar. O que a gente faz hoje, daqui a pouco, já vai estar antigo, então a gente tem que ir acompanhando quais são as novidades, o que está acontecendo lá fora para trazer para cá. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Então, assim, o que está dando certo lá em São Paulo? Quero trazer para cá também, sabe? Então, assim, tem até a Mescla fala muito isso, que a gente falou no começo da live, que chama isso movimentação futura. É você estudar o que está acontecendo nos mercados maduros. Nosso mercado é imaturo, digitalmente falando. Então, quais são as tendências que está bombando, por exemplo, nos Estados Unidos, em São Paulo, que é o nosso principal centro aqui da América Latina. Então, o que está dando lá, daqui a uns anos vai chegar aqui. Então, se a gente se antecipar um pouco, a gente abre esse caminho e se posiciona dentro dele, né? Exatamente. É muito engraçado, porque é exatamente isso que você falou, Karina. Vocês estão me escutando? Que eu tirei um que estava descarregando. Eu tô. Agora, pronto, saiu, mas carregando. E é exatamente tudo isso que a Karina falou, gente. Hoje em dia tá no digital, mas a gente tem que tirar esse paradigma que o digital é o Instagram. Tirei isso. Isso que você falou do 5G, eu tinha visto assim, eu não lembro quem foi, era um chinesinho, um chinesinho que tinha comentado. Chinesinho, foi ótimo. Que ele tava falando sobre isso do 5G e eu não tinha me atentado tanto, eu não sabia como iria ser. Então, assim, só de você ter comentado é algo que é pra gente se pensar, entendeu? Foi muito, Karina, muitíssimo obrigada, assim, sério. Lina, eu que agradeço. Quero mandar um beijo pro Fernandinho, que eu tô vendo aqui. Eu também sou sua fã, meu querido. Eu não sou sua fã, não, porque eu não sou sua sobrinha favorita. Então, eu não sou sua fã. Revoltada. Mas assim... Lina, você é maravilhosa com as suas lives, com seu bom humor,
Sempre aí super espontânea, alegrando, né? Nessa pandemia, a gente tem tanta notícia ruim. Quando eu entro no UOL, no Tudo na Hora, eu falo misericórdia, eu não quero mais ver, porque senão a gente enlouquece, né? Exatamente. Então, acho que é importante trazer um pouquinho aí dessas pílulas de bom humor, de positividade. Então, olha, o Felipe tá aqui. Fia, a gente tava falando da Balaio Meet, não sei se você viu. Foi, exatamente. Quem fala muito do 5G também é o Ronaldo Lemos. Quem quiser Como ele- acompanhar ele. Ronaldo Lemos, ele é do canal Futura. Ele fez um programa chamado Expresso Futuro. Ele foi para a China e trouxe muita coisa. Eu acho que no YouTube tem. Ele não posta tanto na rede social, não. Mas ele é incrível. Gente, eu vou fazer. Eu vou deixar. É porque essa live foi muito boa, Karine. Assim, principalmente porque a gente não falou só de empreendedorismo, a gente puxou muito para o marketing digital, que querendo ou não tá ligado. Eu vou deixar salva essa live por um tempo, porque assim, eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo. Porque essa live não ia ficar salva, mas ficou muito legal essa live. Assim, eu preciso deixar salva para compartilhar. Karina, muitíssimo obrigada, de verdade. Eu que agradeço a você. Demais. Um beijo em todo mundo, tanta gente querida que está aqui. E que em breve a gente possa se encontrar, né? Todo mundo. Falar de comunicação, de marketing, tendência, eu adoro. Se deixar, eu fico falando. Arrasou, demais. Obrigada, Karina. Um beijo, gente. Beijo, gente. Boa noite. Estava aqui. Boa noite. Tchau.